Salve, salve nação corintiana, amigos e amigas de todas as torcidas. Galera, quero gravar esse vídeo aqui falando com vocês sobre contas. Porque assim, eu queria compartilhar com vocês porque eu tenho quase certeza, corintiano, tá? Eu tenho quase certeza que vocês ficam toda hora martelando na cabeça sobre contas, números. O que o Corinthians precisa fazer para sair dessa situação? Quantos jogos o Corinthians precisa ganhar? Quantos pontos o Corinthians precisa somar no Campeonato Brasileiro para a gente conseguir fugir dessa zona de rebaixamento? O Corinthians já caiu para a segunda divisão, na opinião de alguns torcedores aqui. Deixem os comentários aí pra gente já falar. Não adianta, eu acho que vai ter torcedor que vai entrar aqui e vai falar, nem adianta fazer essas contas, porque na minha opinião o Corinthians já caiu. Mas eu quero fazer essas contas porque eu fico martelando isso o dia inteiro na minha cabeça. Qual jogo que pode ganhar, o que tem que fazer, quantos jogos, esse negócio fica na minha cabeça e eu queria compartilhar isso com vocês. Mas antes de falar sobre essas contas, eu queria só falar sobre um assunto, né, uma matéria que saiu agora, que o Corinthians recebeu uma proposta pro atacante Giovani. Isso, pro atacante Giovani do Corinthians, que não é titular do time, mas tá entrando de vez em quando. Alguns jogos entrou bem, outro entrou mal. É jovem ainda, oscila bastante, né? Mas ainda bem que a diretoria não aceitou essa proposta. Ia ser uma piada. Sabe por quê? Eu vou explicar pra vocês. Sabe qual o valor da proposta de um time da Itália no Giovani? Que o empresário teve a pachorra de mostrar pra diretoria? 1 milhão de euros. 1 milhão de euros. Um jogador jovem, um jogador que a gente vê que tem um potencial. Não tô falando que tem que vender ele por 20 milhões de euros. Pelo amor de Deus. Mas mostrar uma proposta pro presidente de 1 milhão de euros para um jogador que pode ser promissor, é sacanagem, né? Se eu fosse a diretoria do Corinthians, o Fabinho, eu não ia nem responder a mensagem do cara. A gente tem uma proposta aqui pro jogador de 1 milhão de euros. Eu não ia nem responder. Eu ia deixar o cara falando sozinho. Brincadeira. Então, a gente tem que dar os parabéns para a diretoria do Corinthians, que pelo menos nessa ela acertou, né? Porque poderia vender a preço de banana, igual vários e vários presidentes fazem com jovens promissores do Corinthians, vender a preço de banana, que não ia resolver a vida do Corinthians em nada, 1 milhão de euros, em nada, galera. Ah, mas é 1 milhão de euros. Na vida do Corinthians financeiramente não resolve absolutamente nada. Não é igual uma venda igual do Wesley, que foi 20 milhões de euros, podendo chegar a 25 milhões de euros. É 70% que o Corinthians tem, mas isso já resolve muita coisa pro Corinthians. 1 milhão de euros, vocês estão de sacanagem, né, velho? Então isso aí a gente tem que dar parabéns para a diretoria de não ter aceitado essa proposta, né? Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho de contas, galera. É assustador o que eu vou falar para vocês, é desanimador. Eu acho que muita gente já até sabe disso, mas tem gente que às vezes não tá entendendo a real situação do Corinthians. Que eu converso com alguns torcedores do Corinthians e eu começo a explicar algumas coisas, falar de alguns números, eles aí que o cara começa a cair na ficha dele. E começa a falar, opa, peraí. Tá feio mesmo a situação, hein? O negócio tá complicado mesmo. Bom, vamos lá. Hoje o Corinthians no campeonato... Vamos falar de campeonato brasileiro, tá, galera? Esquece as Copas. Esquece as Copas. Ontem a atuação do Corinthians foi horrorosa contra o Juventude. Foi péssima contra o Juventude, igual eu venho falando. Foi. Porém, o resultado não foi tão ruim. O Corinthians tá vivo na Copa do Brasil contra o Juventude. 1-0 e levar pros pênaltis, pode ser que a gente passe. Eu acho que 2-0 o Corinthians já não consegue ganhar desse time do Juventude. Mas 1-0, a gente leva pros pênaltis e passa por conta do gol do Gustavo Henrique no final do jogo. Então deixa o Corinthians vivo nessa competição na Copa do Brasil. Sul-Americana é outra que a gente tem que falar mais pra frente, até porque a gente vai pegar um adversário muito mais difícil, que é o Fortaleza, tá? Mas vamos focar agora no Campeonato Brasileiro, porque é o próximo jogo que o Corinthians tem, um jogo dificílimo contra o Flamengo. O Flamengo que tá todo remendado, muitos jogadores machucados. Porém, galera, o time do Flamengo, sem os jogadores que estão machucados, é melhor que o do Corinthians no papel. Se você colocar jogador por jogador, é melhor que o do Corinthians no papel. A gente tem que ser sincero aqui. Então, eu já venho falar aqui pra vocês. Esse jogo, sair dessa situação, é um milagre pro Sport Clube Corinthians Paulista, por conta do futebol que tá jogando e pelos jogadores individuais horrorosos que a gente tem. Bom, mas vamos lá, vamos falar das contas aqui, que tem gente que não tá entendendo a real situação. O Corinthians, ele disputou no Campeonato Brasileiro 24 rodadas. Isso já complica bastante. Por quê? Porque tem muito clube que já disputou 23, 22 rodadas e estão ali na parte de baixo do contra o Corinthians. Então isso já começa a complicar a situação do Corinthians. Lógico, complica muito mais, porque em 24 rodadas o Corinthians tem 22 pontos.
Isso, galera, em 24 rodadas, eu vou até fazer a conta aqui porque eu sou ruim de matemática. 24 vezes 3, 72 pontos. O Corinthians somou 22 pontos. Perdeu 50 pontos. 50 pontos, galera. Então, você já vê a real situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro. O Corinthians, nesse Campeonato Brasileiro, ele tem 24 jogos, ele tem 10 empates, 10 derrotas e 4 vitórias. 4 vitórias no Campeonato Brasileiro. No ano do Corinthians de 2024, contra times da Série A, o Corinthians tem 5 vitórias. Contra times da Série A. No ano inteiro, em 2024 inteiro. Somando Campeonato Paulista, somando Copa do Brasil, somando Campeonato Brasileiro. 5 vitórias contra times da Série A. O Corinthians, para a gente fazer uma conta básica aqui, para tentar escapar, que eu imagino que eu acho que esse campeonato com 43 pontos dá para se salvar. Dá para salvar. O Corinthians hoje faltam 14 jogos para o Corinthians finalizar o Campeonato Brasileiro. Dentre esses 14 jogos, o Corinthians tem que vencer 7. O Corinthians vencendo 7 jogos, somaria 21 pontos, somaria já com esses 22 que tem, iria para 43 pontos. Eu acho, na minha opinião, 43 pontos se salva nesse campeonato. Até porque eu acho que não perderia todos os outros jogos, teria alguns empates, que é o que o Corinthians gosta de fazer nesse campeonato. Somaria 45, até 46 pontos, se salvaria no campeonato. Agora tem o porém, né, galera? Se dentro do ano inteiro de 2024 o Corinthians tem 5 vitórias contra time da Série A, você acha que em 14 jogos agora o Corinthians vai conseguir 7 vitórias? Então, galera, a real situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro, ela tá desesperadora. É de se chorar olhar a tabela do Campeonato Brasileiro e ver os próximos jogos do Corinthians. Aí eu queria até pegar aqui o celular com vocês e ver os próximos jogos do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Porque é legal a gente fazer isso daí, né? E tentar ver quais, sendo sincero, hein, galera, quais times o Corinthians pode ter a chance de ganhar. Sendo sincero, contra o Flamengo no domingo, na minha opinião, não tem chance de ganhar. Sendo sincero, depois contra o Botafogo, na outra rodada, não tem chance de ganhar, principalmente porque é fora de casa. Contra o Atlético Goianiense em casa, sim, tem chance de ganhar. Uma vitória. Aí o Corinthians pega o São Paulo no Morumbi. Mesmo o São Paulo estando com a cabeça na Libertadores, porque vai ser entre o jogo contra o Botafogo, eu acho que o Corinthians não tem chance de ganhar. Hoje o time do São Paulo é muito melhor que o time do Corinthians. Eu tô sendo sincero aqui com vocês, tá, galera? Eu tô sendo sincero, a verdade é essa. Não é o que eu queria, é óbvio que eu não queria. É capaz de entrar gente aqui no meu vídeo aqui e falar, nossa, o cara tá jogando uma praga no Corinthians, nossa, o cara tava... Não, eu tô sendo sincero. Eu tô falando a realidade pra vocês aqui. Então, passa o jogo do São Paulo, uma vitória, só que eu acho que o Corinthians pode ter. Corinthians pega o Internacional em casa. Eu acho que tem chances de ganhar, até porque o Internacional tá uma draga. O time do Internacional, individualmente, pode ter algumas peças mais importantes que o Corinthians, mas o time do Internacional não tá jogando absolutamente nada. E eu acho que pelo jogo ser dentro da Neoquímica Arena, o Corinthians tem chance de ganhar. 2. Depois o Corinthians pega Atlético Paranaense. Também tá oscilando pra caramba. De verdade, eu acho que o Corinthians tem chance de ganhar do Atlético Paranaense, sim. 3. Depois a gente pega Cuiabá fora de casa. Confronto direto. Eu acho que o Corinthians tem chance de ganhar do Cuiabá, sim. 4. Depois o Corinthians pega o Palmeiras na Neoquímica Arena. Na minha opinião, não tem chance de ganhar, até porque o Palmeiras está focado apenas no Campeonato Brasileiro. Depois a gente pega o Vitória fora de casa. Puta, é difícil, galera. É difícil, mas se esse jogo fosse na Neoquímica Arena, eu acho que o Corinthians teria condições de ganhar. Como o jogo é fora, eu acho que o Corinthians não tem condições de ganhar. Depois o Corinthians pega o Cruzeiro dentro de casa. O Cruzeiro tá oscilando demais, galera. O Cruzeiro não tá conseguindo fazer esse futebol encantador pelas contratações que teve. Eu, de verdade, de coração mesmo, eu acho que o Corinthians tem chance de ganhar do Cruzeiro dentro da Neoquímica Arena.
Até porque esse time do Cruzeiro não está entrosado com esses jogadores que chegaram. Minha opinião, tá? Aí o Corinthians pega o Vasco dentro da Neoquímica Arena. Eu acho que tem condições de ganhar. Eu acho que tem sim condições de ganhar do Vasco. 6 jogos. Aí o Corinthians pega o Criciúma fora de casa. Eu acho que o Corinthians não tem chance de ganhar do Criciúma fora de casa. Depois a gente pega o Bahia dentro da Neoquímica Arena. Eu acho que o Corinthians tem condições de ganhar do Bahia, até porque a gente ganhou fora do Bahia. Então, galera, pra vocês verem, eu tô colocando praticamente os jogos que o Corinthians vai jogar dentro da Neoquímica Arena, que é o dever que o Corinthians tem que fazer dentro da Neoquímica Arena. Então, 37ª rodada, eu acho que o Corinthians tem condições de ganhar esses 7 jogos aí. Depois o Corinthians, na 38ª rodada, pega o Grêmio fora de casa. Eu acho que o Corinthians não tem condições de ganhar do Grêmio fora de casa. Se o Corinthians depender dessa última rodada para tentar sair da zona de rebaixamento, para tentar não cair para a segunda divisão, esquece. Esquece. O Rio Grande do Sul vai parar, vai se juntar a torcida do Grêmio, do Internacional, do Juventude, vai se juntar todo mundo e vai querer derrubar o Corinthians de qualquer maneira. E o Corinthians, com esse problema psicológico que tem esses jogadores bunda mole e fralda cheia, não consegue escapar. Então o Corinthians, na minha opinião, tem que tentar se escapar antes. Isso, eu fiz uma análise jogo a jogo com vocês dos jogos que eu acho que o Corinthians tem chance de ganhar. Então, pelo menos os 4 próximos jogos, pra vocês terem uma noção, como eu tô sendo sincero, os 4 próximos jogos, eu falei que o Corinthians tem chance de ganhar um, que é contra o Atlético Goianiense. E tem a obrigação de ganhar esse jogo. Então, galera, é triste, é complicado. A gente vai torcer muito para que o Corinthians consiga sair dessa situação. Eu repito aqui para vocês, vai ser um milagre o Corinthians sair dessa situação. Vai ser praticamente igual aquela vez que o Fluminense, não esse ano, tá? Aquela vez que o Fluminense, não lembro o ano que era, tava 99% já que ia ser rebaixado, precisava ganhar, se eu não me engano, 10 jogos, faltando 15 jogos. O Fluminense foi lá, conseguiu ganhar os 10 jogos e não caiu para a segunda divisão. Então, torcer para que o Corinthians, que caia esse milagre no Corinthians, que os juízes parem de assaltar o Corinthians, que essa porra desse presidente aí, desse Augusto Melo, consiga fazer alguma coisa para que esses caras parem de roubar, de assaltar o Corinthians e que o Corinthians consiga, com as suas próprias pernas, tentar sair dessa situação. É difícil? Pra caralho. Mas a gente não vai desistir de maneira nenhuma. Beleza, rapaziada? É isso aí. Não deixa de se inscrever no canal. Ativem o sininho, deixem o seu like que é muito importante. Ah, galera, esqueci de falar pra vocês. Puta, eu devia ter falado no começo do vídeo, que eu acho que tem muita gente que não fica até o final. Eu vou viajar amanhã, galera. Eu vou pescar. Graças ao bom Deus, vou dar uma relaxada na minha cabeça. Vou pescar, porém, vou levar meu celular, vou levar meu tripé, vou gravar vídeo pra vocês. Lógico, se tiver alguns assuntos, mas o pré-jogo contra o Flamengo no domingo, com certeza eu irei fazer, galera. Vocês podem ter certeza que eu irei estar aqui com vocês. E o pós-jogo também, provavelmente lá onde eu vou estar, eu vou fazer também pra vocês. Beleza, rapaziada? É isso aí. Não deixa de se inscrever no canal. Ativem o sininho, deixe seu like que é muito importante. Tamo junto, é nóis e vai Corinthians.